Fala viajantes, bem-vindos ao Estradas que me levam. Neste episódio, transformamos 46 quilômetros de asfalto em uma viagem pela alma do estado de Santa Catarina. Partindo de Rio Negrinho rumo a Mafra, desligamos o piloto automático para enxergar o que o mapa não mostra. Com o olhar curioso de um antropólogo amador, investigamos como a geologia, a história e a cultura se entrelaçam na beira da BR-280. A fronteira física se cruza rápido, mas a mudança na paisagem e na mente é profunda. Descubra os segredos que a rodovia esconde e mude sua forma de ver o caminho. Curta e inscreva-se para decifrar o Brasil com a gente. São 10 horas e 9 minutos de uma manhã de sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2025. O motor do automóvel mantém uma rotação estável, grave e vigorosa, impulsionando o veículo para longe das chaminés industriais e dos pátios de madeira empilhada que definem a periferia de Rio Negrinho. Deixo para trás a cidade conhecida pela precisão dos seus móveis e pela melodia de suas bandas, retomando o fluxo pulsante da rodovia BR-280 em direção ao oeste. O objetivo é alcançar a divisa com o estado do Paraná, em Mafra. O céu, que se apresentava fechado e cinzento como uma tampa de chumbo na etapa anterior, ainda sustenta uma camada densa de nuvens estratificadas. No entanto, a luminosidade ambiente começa a sofrer uma mutação sutil, há um brilho prateado no horizonte, sugerindo que o sol trava uma batalha silenciosa para encontrar brechas naquele manto nublado. A temperatura permanece amena, típica das manhãs de verão no Planalto Norte catarinense, mas o ar dentro da cabine é constantemente renovado pelo sistema de ventilação, trazendo notas olfativas complexas de terra úmida, resina de pinheiro e o cheiro onipresente de serragem fresca que parece impregnar cada centímetro cúbico desta região. A rodovia BR-280, neste trecho específico, apresenta-se como uma fita de asfalto cinza escuro que serpenteia, quase organicamente, pelas ondulações suaves do relevo planáltico. A condução exige do motorista um estado de alerta constante e uma fluidez calculada. A pista é simples, de mão dupla, e o acostamento em alguns pontos é estreito ou inexistente, margeado por valetas de drenagem cobertas de capim, o que demanda uma cautela extra ao cruzar com os veículos pesados que vêm no sentido contrário, deslocando grandes massas de ar. O tráfego continua intenso, denso e musculoso, uma característica marcante desta rota comercial vital. Caminhões trucados e carretas bitrens, carregados de toras de pneus descascadas e empilhadas com uma precisão geométrica fascinante, seguem em comboios lentos. Eles movem-se com dificuldade nas subidas longas, liberando fumaça escura de diesel que se dissipa rapidamente no ar fresco e oxigenado da manhã. A paciência torna-se a maior virtude do condutor aqui, aguardando ansiosamente pelas terceiras faixas ou pelos raros trechos de reta plana para realizar ultrapassagens com a devida segurança. A paisagem que se desenrola através dos vidros é um mosaico fascinante, um diálogo visual entre a atividade humana extrativista e a natureza persistente. As plantações comerciais de Pinus Eliuti dominam vastas extensões de terra, formando exércitos verdes de árvores idênticas, plantadas em linhas retas que criam um efeito estroboscópico quando passamos em velocidade. No entanto, essa monotonia visual do reflorestamento é frequentemente e belamente quebrada pela presença majestosa das araucárias nativas, Araucária angustifolia. Elas surgem isoladas no meio dos pastos como monumentos vivos ou agrupadas em capões de mata preservada nos fundos de vale, com seus galhos estendidos para o céu em forma de cálice, como braços acolhedores que sustentam a biodiversidade local e a identidade visual do sul do Brasil. O verde escuro e sóbrio de suas copas contrasta vivamente com o verde mais claro, amarelado e vibrante das pastagens de azevém e das lavouras de milho e soja que começam a aparecer com mais frequência à medida que avançamos para o oeste, indicando a transição da força florestal para a potência agrícola da região de Mafra. À medida que os quilômetros são vencidos, o clima começa a passar por uma transformação visualmente impactante e dramática. O céu nublado, antes uma massa uniforme e opressora, começa a se fragmentar e texturizar. Pequenas frestas de um azul profundo surgem entre as nuvens rasgadas pelo vento de altitude, permitindo que feixes de luz solar, densos e definidos, atravessem a barreira cinzenta como holofotes divinos. Esses raios iluminam manchas específicas da paisagem, um topo de colina, um telhado de zinco,
um grupo de gado, criando um jogo de luz e sombra dinâmico e teatral. Num momento, estou dirigindo sob a sombra fria de uma nuvem passageira, no próximo, o asfalto brilha intensamente, ofuscante sob o sol direto, e o verde da vegetação ganha uma saturação vivida, quase elétrica. Essa mudança na luz traz um novo ânimo à viagem, aquecendo levemente a pele através do vidro e dissipando a melancolia introspectiva do início da manhã. O relevo torna-se progressivamente mais suave e aberto conforme me aproximo da bacia hidrográfica do Rio Negro, o grande divisor natural que marca a fronteira estadual. As colinas altas e fechadas de Rio Negrinho vão dando lugar a um terreno de coxilhas mais planas e horizontes expandidos, permitindo que a vista alcance quilômetros de distância. Casas de campo com varandas amplas de madeira, jardins floridos com dálias e roseiras, e cercas de madeira branca margeiam a estrada, testemunhas silenciosas da colonização europeia que moldou profundamente a cultura e a estética local. Vejo pequenos tratores vermelhos e azuis trabalhando na terra roxa e fértil, levantando poeira enquanto preparam o solo ou cuidam das plantações, uma cena bucólica de trabalho rural que convive lado a lado, em estranha harmonia, com a modernidade agressiva dos caminhões de carga que passam zunindo pela rodovia a poucos metros dali. A fauna local também parece aproveitar a mudança no tempo e o aquecimento do ar. Aves de rapina, como gaviões carijó e carcarás, são vistas com frequência pousadas sentinelas em postes de cerca ou planando em círculos nas correntes térmicas que começam a se formar sobre o asfalto e a terra nua. Em um pequeno banhado próximo à estrada, refletindo o céu agora malhado de azul, garças brancas destacam-se como pontos de luz incandescente, imóveis e pacientes à espera de presas aquáticas. A vida selvagem encontra seus nichos de sobrevivência e adaptação entre as áreas intensamente cultivadas e as manchas remanescentes de floresta de araucária, criando um ecossistema resiliente adaptado à presença humana constante. A aproximação de Mafra é anunciada não apenas pelas placas de sinalização verde reflexivas, mas por uma mudança tangível na infraestrutura ao redor da rodovia. Começam a surgir no horizonte grandes silos de armazenagem de grãos, estruturas metálicas prateadas e imponentes que brilham sob o sol, refletindo a vocação agrícola do Planalto. Mafra é um importante entroncamento rodoferroviário estratégico, e a presença da linha férrea torna-se mais evidente e frequente, correndo paralela à estrada em alguns pontos ou cruzando-a em viadutos de concreto envelhecido. É a rota dos trens que levam a produção do interior para o mar, uma linha vital de aço que complementa o asfalto. A cidade respira logística, servindo como porta de entrada e saída para produtos de todo o sul do país. A silhueta urbana de Mafra começa a se desenhar no horizonte à frente, estendendo-se até as margens invisíveis do Rio Negro. Do outro lado do rio, visível apenas pelos telhados em alguns pontos mais altos, está a cidade paranaense de Rio Negro, sua irmã geográfica e histórica. As duas cidades cresceram juntas, siamesas separadas apenas pelas águas escuras e profundas do rio, mas unidas indissoluvelmente pela história do tropeirismo, da Guerra do Contestado e pela economia regional. O tráfego na rodovia torna-se sensivelmente mais denso, lento e urbano, com veículos locais, sedãs, motocicletas e caminhonetes de entrega, misturando-se aos estradeiros de longa distância. Vejo acessos movimentados para bairros industriais e comerciais, onde a circulação de pessoas e mercadorias é visível e intensa. O céu na chegada às imediações de Mafra apresenta-se agora parcialmente nublado, com o sol brilhando com força e confiança entre nuvens brancas, altas e esparsas do tipo cúmulos. A luz do dia é clara, vibrante e reveladora, realçando as cores das fachadas, das placas e do campo ao redor. A temperatura subiu ligeiramente, tornando o clima agradável e convidativo, longe do frio úmido da serra. O asfalto está seco e oferece aderência segura, permitindo uma condução tranquila e relaxada neste trecho final. A sensação física e mental é de ter percorrido uma transição geográfica e climática completa. Saímos das serras fechadas e úmidas para os planaltos abertos, ventosos e ensolarados. A viagem de Rio Negrinho até aqui, percorrendo cerca de 46 quilômetros em 45 minutos de condução, foi uma jornada rica em contrastes e descobertas sensoriais. Vi a mudança gradual da predominância florestal extrativista para a agrícola de grãos, senti na pele a transição da luz difusa e melancólica para o brilho otimista do sol e acompanhei o fluxo incessante e barulhento da riqueza que circula pelas veias da BR-280.
A estrada cumpriu mais uma vez seu papel de ligação eficiente, conectando não apenas cidades, mas as diferentes histórias e vocações do Planalto Norte. O carro continua em movimento constante nas imediações do Trevo de Mafra, mantendo-se na rodovia que segue em direção a Canoinhas e Porto União, ou que permite o acesso imediato ao Paraná pela ponte sobre o Rio Negro. A missão de descrever este trecho está concluída com êxito, registrando as nuances sutis do caminho e as sensações profundas da viagem. A memória guarda a imagem dos feixes de luz divina sobre os pinheiros, o cheiro complexo de madeira e terra fértil, e a visão dos silos brilhando como faróis de progresso ao sol. A estrada segue seu curso infinito, sempre em frente, levando o viajante curioso a novos horizontes e novas fronteiras. Piada sobre o trajeto. Por que o morador de Mafra atravessa a ponte para Rio Negro todo dia sorrindo? Porque ele sabe que é a única viagem interestadual no Brasil que dura menos tempo do que a água esquentar para preparar um chimarrão.